Sabe, quando a gente pensa em saúde no trabalho, o que vem primeiro à cabeça? Provavelmente um capacete, um sinal de segurança, certo? Mas e se a estrutura mais importante não for algo que a gente consiga ver? E se for uma espécie de arquitetura invisível que sustenta o nosso bem-estar psicológico? Pois é, vamos mergulhar um pouco nisso. Olhem só para estas palavras: esgotamento, stress, exaustão, pressão. Soa familiar, não é? Pois é, muita gente sente isto no dia a dia, mas talvez não se dê conta de que estes sentimentos descrevem algo bem concreto. Isto aqui não são só palavras soltas, não. São, na verdade, sintomas. Sintomas de um problema estrutural que tem um nome: riscos psicossociais. Ok, então acabamos de dar um nome a estes sentimentos todos. Mas o que quer dizer exatamente riscos psicossociais? Vamos a fundo nisto para entender o impacto real que eles têm. Basicamente, não estamos a falar de sentimentos abstratos, sabe? São fatores bem reais, observáveis. Coisas como a forma como o trabalho é organizado, a carga excessiva, a falta de autonomia ou até mesmo um ambiente de equipa ruim. Pense nisto como falhas no projeto do ambiente de trabalho. E essas falhas podem literalmente deixar as pessoas doentes. E ignorar estas falhas, bom, é como ver uma fenda na fundação de um edifício e não fazer nada. No começo, pode parecer pequena e inofensiva, mas com o tempo, essa fenda pode comprometer a estrutura inteira. E o custo de não dar atenção a isso é altíssimo. E esse custo manifesta-se de várias formas. É um verdadeiro efeito dominó. Estamos a falar de absentismo, gente que falta ao trabalho e também de presentismo, que é quando a pessoa está lá de corpo presente, mas a cabeça não funciona, a produtividade vai lá para baixo. O que é que acontece? Uma alta rotatividade, desmotivação geral e, claro, um prejuízo financeiro enorme para a empresa. E esta imagem aqui resume tudo de forma genial. Ela mostra que existem dois caminhos. De um lado, um ciclo positivo. Um ambiente de trabalho psicologicamente saudável leva ao crescimento, com mais produtividade, inovação, lucro. É um círculo virtuoso. Do outro lado, o círculo vicioso da negligência, que leva à decadência. Acidentes, conflitos, custos cada vez maiores. Fica muito claro que a saúde mental no trabalho não é um luxo, é o que define se uma organização prospera ou se desmorona. Mas a boa notícia é que não tem de ser assim. Ninguém precisa de ficar parado a ver o edifício ruir, porque, tal como na arquitetura, existe um plano, uma espécie de planta, para construir um local de trabalho mais forte e mais saudável. Vamos ver como é que isso funciona. E o ponto-chave é exatamente este. Um ambiente de trabalho forte não acontece por acidente. A segurança psicológica não brota do chão. Ela precisa de ser projetada. Exige planeamento, intenção, gestão cuidadosa. É um processo de design mesmo, tal como projetar uma casa segura e funcional. E aqui está essa planta. É um processo de 5 passos bem lógicos. Primeiro, identificar os fatores de risco, ou seja, onde é que estão as fendas. Segundo, avaliar esses riscos. Quão graves são. Terceiro, criar um plano de ação concreto para as reparar. Depois, claro, o quarto passo é implementar esse plano e comunicar a toda a gente. E, por fim, o quinto e super importante passo, monitorizar e controlar, para garantir que a estrutura se mantém sólida. É um ciclo, sabe? Uma melhoria contínua. E este processo é bem sistemático, como mostra esta tabela. Os riscos são classificados de baixo a muito alto. Se um risco é considerado alto ou muito alto, ele é simplesmente inaceitável. A empresa tem de agir imediatamente. E no caso mais extremo, o trabalho tem mesmo que parar até o risco ser reduzido. Isto mostra o quão sério o assunto é, não é? Tudo isto parece muito bom na teoria, certo? Mas e na prática, como funciona? Bom, vamos ver agora um estudo de caso real. A história de uma empresa que estava numa crise profundíssima e que conseguiu dar a volta por cima, renovando completamente a sua estrutura interna. Para se entender a dimensão da crise, basta olhar para esta frase. Esta era a filosofia de gestão da empresa. Era um lema. Imagine só trabalhar num lugar onde se dizia que era preciso criar uma atmosfera de constante tensão para estimular a excelência. Era literalmente a receita para o desastre. E claro, o desastre aconteceu. Foi um processo em 3 etapas bem claras. Primeiro, os funcionários começaram a perder o orgulho no trabalho. Depois, veio a perda de confiança na gestão. E, por fim, o pior, a desintegração total. O trabalho perdeu o sentido, levando a uma crise de identidade que afetava a vida profissional e até pessoal das pessoas.
E aqui está a prova, o raio-x da empresa. Este gráfico é o resultado de um diagnóstico psicossocial. Cada barra representa uma área do ambiente de trabalho. As verdes, tudo ok. Mas as vermelhas indicam risco grave. E como dá para ver, o vermelho domina o cenário. Desde exigências emocionais, conflitos, burnout, o diagnóstico era claríssimo. A estrutura estava completamente abalada. Então, como é que saíram desse buraco? Com ações muito concretas e decisivas. Um novo CEO, com uma política de porta aberta. Foi criada uma linha de apoio gratuita para os trabalhadores em dificuldade. Deram contratos permanentes a 380 pessoas, trazendo estabilidade. Implementaram o D-Day, um dia para diálogo abertos, sem censura. E lançaram um plano de recursos humanos focado nas pessoas. Cada uma destas medidas foi como colocar um tijolo no lugar para reconstruir a confiança. E o resultado não foi só um remendo, foi uma renovação estrutural completa da cultura da empresa. Eles não se limitaram a tapar as fendas. Reconstruíram a fundação, transformando aquele ambiente tóxico num lugar onde as pessoas podiam finalmente voltar a prosperar. E tudo isto leva-nos a uma pergunta final, para refletir. Se olharmos para a arquitetura invisível de um ambiente de trabalho, para essa fundação, será que a estrutura é sólida? Foi projetada de propósito para o bem-estar? Para aguentar as tempestades? Porque, no fim de contas, um local de trabalho que cuida das suas pessoas é sim, é o único que foi verdadeiramente construído para durar.